No Choque de Ideias vamos voltar a falar das leis da imigração e tentar perceber se são as adequadas para que Portugal continue a ser um destino válido e digno para os trabalhadores migrantes. Esta discussão surge na sequência de afirmações de Pedro Nuno Santos, em que assumiu falhas do governo socialista na política de imigração. Reconheceu que o país não estava preparado para receber tantas pessoas e declarou-se contra o mecanismo conhecido por manifestação de interesse. O governo acusa o líder do PS de mudar de opinião e de dar agora razão ao atual primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos assume que o PS cometeu erros na entrada e na integração dos imigrantes, mas também o país não se preparou para acolher tantos estrangeiros. Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito a este... Fizemos o PS... Exatamente. O Estado e o país não se preparou para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros no nosso país. O líder socialista defende que a imigração deve ser regulada, mas com humanismo, e deve respeitar os valores e a cultura portuguesa. Essa ideia de que nós, à esquerda, não podemos falar sobre a necessidade de se respeitar a forma com que nós vivemos é errada. A igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelas mulheres. Isso é fundamental na sociedade contemporânea e deve ser um valor partilhado por todas as pessoas que querem viver e trabalhar em Portugal. Vai apresentar uma proposta para regularizar os imigrantes que estão a trabalhar, mas afasta trazer de volta a manifestação de interesse para residir em Portugal, que o atual governo pôs fim. Esse instrumento tinha também efeitos negativos, porque na realidade não podemos ignorar que tinha um efeito de chamada. O governo reagiu, acusa Pedro Nuno Santos de mudar de posição. É uma das maiores mudanças de opinião de um líder da oposição de que há memória em Portugal. Acho que ninguém hoje sabe qual é que é verdadeiramente a posição e o caminho que o Partido Socialista quer. Nós sabemos isto. A porta estava escancarada. O Governo fechou com a manifestação de interesse, o Partido Socialista atacou e agora concordou. Não há nenhuma contradição, porque o instrumento legal que existia não era o mais adequado, o vazio legal que o Governo deixou ainda é pior porque empurra muitos trabalhadores estrangeiros para a ilegalidade. Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Pedro Brinca, que hoje se junta a nós a partir de Sion, na Suíça. Bem-vindos. Pedro Brinca, comece por si. Esta posição assumida por Pedro Nuno Santos vem, de certa forma, legitimar as decisões do governo em termos de imigração? Eu acho que durante muito tempo, aquilo que eu normalmente costumo dizer, um bocadinho a brincar, mas também um bocadinho a sério, que é o espectro civilizado da política, não queria tocar na imigração nem com uma cana de 10 metros, e isto criou uma certa ansiedade nas pessoas, até porque, se nós olharmos para algumas sondagens recentes no contexto europeu, a imigração é uma prioridade, a imigração ilegal, dito assim, é uma prioridade em termos de política para mais de 50% dos cidadãos na quase totalidade do espaço europeu. Nesse sentido, as políticas e a tentativa de lidar com este assunto é bem-vinda. Eu creio que o atual governo teve uma iniciativa em junho do ano passado que visou precisamente atacar parte desse problema. Acho que Pedro Nuno Santos agora também teve umas declarações que causaram alguma polémica, foi bastante criticado. Não me parece que essas críticas sejam de todo justas. Eu, daquilo que depreendi das palavras de Pedro Nuno Santos relativamente ao respeito pelos nossos costumes, ele elaborou mais, não foram apenas essas palavras que ele disse, ele elaborou mais do que isso. Aquilo que me parece que ele referiu e deu exemplos a seguir é tudo aquilo que está na nossa lei, aliás, mais ainda, é tudo aquilo que está na nossa Constituição, a igualdade entre homens e mulheres, o respeito pela lei, tudo isso não me pareceu nada de polémico. É bem-vindo realmente um debate construtivo sobre a imigração que permita a um país que não está habituado a ter uma política de imigração muito, eu diria, estruturada, pensada, e em que ainda não existe, se calhar, um grande consenso daquilo que é o arco da governação, nomeadamente naquilo que diz às principais medidas de política que podem agilizar todo este processo, seja a parte da burocracia,
que é muito importante. Havia aqui uma espécie de vazio legal. Acho que Pedro Nuno Santos tinha alguma razão nessa crítica que fez, com esta decisão abrupta do fim da manifestação de interesse em junho. Criou-se ali uma espécie de um limbo jurídico para aqueles que já tinham vindo, porque não havia um regime transitório e de repente não tinham nenhum mecanismo para entrarem na legalidade e então passavam a estar na ilegalidade. Recentemente, creio que há uns dias, foi criado um novo portal da AIMA para facilitar e resolver este tipo de situação. A mim parece-me, quer de PSD, quer de PS, que a evolução de uma política em que haja algum consenso do arco da governação é extremamente positiva. Mas ela não pode ficar apenas pela questão da agilização ou do processamento das pessoas que querem vir para Portugal. Esse consenso também tem que emergir tão ou mais importante nas políticas de integração. Porque sem políticas de integração, aquilo que pode acontecer, e há muitos casos em que isso acontece, é que muitos destes imigrantes podem viver em situações de exclusão social, podem viver em situações de alguma precariedade laboral, precariedade financeira, podem estar subrepresentados depois em populações de risco e com problemas sociais e podem dar aso à criação de estigma e de fenómenos de xenofobia e racismo. Por isso, tão importante como é todas estas questões burocráticas e as grandes linhas diretoras naquilo que será ou poderá ser um consenso do arco da governação relativamente à maneira como nós recebemos os imigrantes na parte burocrática, tão ou mais importante são as políticas de integração. Nós não nos podemos dar ao luxo de repetir erros que foram feitos no passado, nomeadamente quando tivemos muitas pessoas que vieram dos PALOPs, em que muitos deles acabaram em bairros sociais, no fundo mais não eram do que veículos reprodutores de pobreza e outros problemas sociais, que depois vão criar estigmas e problemas nas populações circundantes, porque naturalmente quando existe um conjunto de situações mais problemáticas do ponto de vista social e existe ali reincidência, quer dizer, a maior parte das pessoas podem começar a associar determinadas características dessas populações à prevalência de crime. E não tem a ver com isso, como nós sabemos, tem a ver com estarem, se calhar, subrepresentadas nessas populações mais vulneráveis. Por isso, as políticas de integração são fundamentais e eu anseio que, de facto, este consenso possa surgir sobre a maquinaria burocrática de recepção de quem quer vir para cá se estenda também para estas... Já aprofundaremos essa questão, Pedro Brinca. Ricardo Paes Mamed, a posição assumida por Pedro Nuno Santos legitima as decisões do governo tomadas até agora em termos de imigração? Olha, eu acho que não, desde logo porque nós ouvimos essa declaração que o problema fundamental, e o Pedro também o disse há pouco, o problema fundamental da decisão do Governo foi que substituiu uma medida, que podemos discutir a sua bondade, as suas limitações, por algo que é um vazio legal que não resolve problema nenhum, não afasta ninguém de Portugal e coloca os imigrantes que não conseguem regularizar a sua situação numa posição de grande vulnerabilidade. Eu não sou tão otimista como o Pedro sobre a possibilidade de estarmos a caminhar para um consenso, muito menos um consenso que seja razoável. Eu acho que é muito positivo haver esta discussão sobre a imigração e acho que é muito positivo que haja, por parte do secretário-geral do PS, a predisposição para falar sobre imigração e não encarar isso como um tabu. Acho que a forma como o fez precisa de ser trabalhada. Acho que há ali várias coisas nas afirmações que faz, independentemente de qual é o seu propósito, qual é a sua leitura. É muito difícil não associarmos aquela leitura a duas coisas que eu acho que são problemáticas. Uma é quando diz que as manifestações de interesse têm um efeito de chamamento, é não reconhecer que o fator crucial que gera a imigração em Portugal foi e será a dinâmica da economia e o padrão de desenvolvimento da economia. E se há erro que foi cometido pelos últimos governos, em particular pelo governo do Partido Socialista, tem muito menos a ver com
a lei de imigração, mas com o padrão de desenvolvimento da economia baseada em salários baixos, contratos precários, com pouca ação fiscalizadora da autoridade das condições do trabalho, que permite que haja uma massa enorme de empregos que são ocupados pelos mais vulneráveis, e estes mais vulneráveis são os imigrantes. E, portanto, acho que não é um problema de leis de imigração, é um problema de regulação económica. Tal como acho que a forma de colocar as coisas, de termos de respeitar, tem de se respeitar a nossa cultura, é uma afirmação problemática. Eu não me revejo de todo depois nas críticas que são feitas a Pedro Nuno Santos dentro do seu próprio partido, que é dizer que quem somos nós para andar a dizer às pessoas como é que elas se devem comportar. Bom, eu gostaria de lembrar uma coisa, é que, em geral, os partidos de esquerda todos defendem a existência de disciplinas de cidadania na escola, e as disciplinas de cidadania não estão a ensinar apenas leis, estão a ensinar leis, estão a ensinar valores, e se nós sabemos que existe, nomeadamente à direita, quem defende que não deve haver disciplinas de cidadania. Tipicamente à esquerda defende-se, e defende-se porque nós entendemos, em geral, que as leis não são tudo, e aqui há um conjunto de comportamentos de boa convivência na sociedade que se desenvolvem através de diálogo, de cultura, e essas coisas. Portanto, eu acho que a forma como Pedro Nuno Santos colocou as coisas, eu acho que é equívoca e é vulnerável a apropriações que são muito negativas. Agora, eu acho que nós não devemos defender, a esquerda não deve defender uma ideia de multiculturalismo, que qualquer tipo de comportamento social é igualmente válido, porque efetivamente as sociedades, a coesão social que está na base da democracia, depende de nós sermos capazes de ter valores comuns. E por isso é preciso, e eu subscrevo aquilo que o Pedro dizia há pouco, que é parte fundamental de uma política de imigração, a parte da integração. Eu não acho que os fluxos migratórios sejam geridos com base em leis de imigração. Acho que o Governo erra, e acho que as declarações do Ministro da Presidência que ouvimos há pouco a dizer a política de portas escancaradas é um disparate, porque se há portas escancaradas, elas decorrem das leis europeias, dos acordos de Schengen. As pessoas que entram em Portugal tipicamente entram legalmente, a esmagadora maioria das pessoas que entram legalmente, e vão continuar a entrar legalmente, porque podem entrar com vistos turistas, podem entrar através das fronteiras terrestres, e Portugal não pode fazer nada em relação a isso. Está dentro de um espaço Schengen. Portanto, o Governo, se quiser acabar com a política de portas abertas, que saia da União Europeia ou que saia do espaço Schengen. Se não quer fazer isso, convém que comece a ter um discurso menos cheguista e um discurso um bocadinho mais razoável. E, portanto, o que eu constato é que o discurso, quer do líder da oposição, quer do Governo, quer da oposição ao líder da oposição dentro do seu próprio partido, neste momento, são discursos que estão a ser guiados muito mais pelas disputas políticas do que com qualquer espécie de razoabilidade sobre as causas e as consequências da imigração. Para terminar, quero apenas voltar a dizer isto. Ainda bem que estamos a discutir isto, porque é muito importante nós percebermos porque é que temos a imigração que temos, qual é a importância do volume de imigração que temos, quais são as suas consequências, o que é que nós fizemos que não fizemos que devíamos ter feito, e o que é preciso fazer. E essa discussão está em aberto, ainda bem que está. Antes de irmos a ela, que também me interessa, Pedro Brinca, com esta posição do líder do PS, parece ficar afastado definitivamente da questão da manifestação de interesse. Isso é bom ou mau? Bem, eu acompanho um bocado o Ricardo. Portugal tem as fronteiras abertas. Qualquer pessoa que esteja dentro do espaço Schengen de forma legal, seja como turista, seja como for, pode pegar e atravessar a fronteira a pé sem ser importunado, não é? Agora, também é bom lembrar que a pessoa estando cá, eventualmente pode ter situações, seja porque está a trabalhar de forma ilegal, etc. E depois é preciso perceber que tipo de legislação e que tipo de medidas é que podem ser feitas para lidar com esse tipo de situações. Independentemente daquelas que forem tomadas, o que é certo é que essa discussão tem que existir. E voltando outra vez à questão de Pedro Nuno Santos, eu confesso que fico muito mais agradado pela possibilidade, lá está, de haver aqui um arco da governação a ter algum tipo de pensamento mais aproximado e uma discussão mais madura e responsável, do que ter uma discussão sobre imigração completamente extremada entre dois partidos políticos, pronto, para o bem ou para o mal, são os que estão mais próximos do centro, diria eu, e em que não se resolve nada nem se faz nada, deixando então um vazio político que depois vai ser preenchido
na falta de consenso, criando esse vazio político, vai ser ocupado por forças extremistas. Nós vimos isto em outros países da Europa. Neste momento, a imigração em Portugal são cerca de 10% de cidadãos estrangeiros a residir em Portugal. Noutros países, como a Alemanha, são 18%, nos Estados Unidos são 15%. Se fomos aos Emirados Árabes Unidos, são 93% da população que não nasceu no país e reside nos Emirados Árabes Unidos. Na Austrália, se calhar, são perto dos 30%. Ou seja, Portugal ainda está longe desses valores tão elevados. E eu acho que quanto mais cedo tivermos esta discussão para percebermos que, independentemente daquilo que são as filosofias e as orientações políticas do que fazer com os imigrantes, o que é certo é que as pessoas, a generalidade do eleitorado reage de forma muito forte a este tema. E é preciso construir uma solução política dentro do arco civilizado. E já vamos ver quais serão as melhores soluções e o que é que deve mudar para melhorar as leis de imigração. Ricardo, o fim da manifestação de interesse, do seu ponto de vista, é boa ou má? Não existe. Não existe essa ideia de que há o fim da manifestação de interesse. Isso é uma coisa... não é por acaso que o Presidente da República disse que era uma medida temporária e que tinha de ser uma medida temporária. Metamos isto na cabeça. É mesmo importante metermos isto na cabeça. Se existem imigrantes em Portugal, é porque com o tipo de economia que nós temos, nós precisamos deles. Nós podemos discutir se é este o tipo de economia que nós temos. Eu digo-lhe desde já que não é. Eu não gostaria de ter uma economia tão dependente do turismo e de trabalho desqualificado e de emprego precário, e gostaria que se fizesse um combate a este trabalho semi-ilegal, a estas horas extraordinárias, a este tipo de libertanismo em tudo que é atividade turística, que não há o mínimo controle por parte das câmaras municipais. Quer dizer, há muita regulação a fazer no tipo de atividade económica que temos. Enquanto ela não for feita, e eu não vejo ninguém com muita vontade no chamado arco da governação, com vontade de combater este padrão de desenvolvimento económico, as pessoas, essas atividades vão continuar a precisar de pessoas e as pessoas vão vir. E a questão é, os empresários e os governos que suportam, que apoiam este padrão de desenvolvimento, que eu volto a dizer, para mim é errado, mas estes governos continuam a apoiar este padrão de desenvolvimento, não podem, por um lado, dizer nós queremos a economia a crescer à custa do turismo e da agricultura, do turismo, de limpezas baratas, de segurança barata, e depois dizer mas vamos dificultar a vida a quem pode trabalhar nesses setores. É um contrassenso. Isso não existe. Não se pode dizer eu quero pessoas para construir, mas não vou deixar entrar pessoas para trabalhar para construir. E, portanto, não se pode dizer eu quero pessoas para trabalhar, para dar assistência na saúde aos velhinhos e depois não me deixar entrar as pessoas que podem fazer esse tipo de serviço. Isso não existe. E, portanto, das duas, uma. Ou vai haver uma nova manifestação de interesse, ou então vamos ter um acumular de gente a trabalhar de forma ilegal. As pessoas vão estar cá na mesma. É só uma questão de sabermos como é que as vamos querer. E eu acho que a tendência natural, por parte dos próprios empresários, dos interesses económicos desses setores, é pressionar os governos para enquadrar essas pessoas, e isso vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer e esse é o caminho natural. A ideia de que nós podemos resolver este processo, estas tensões, através da rede consular, é uma ideia bonita, que devia ter acontecido há 30 anos. Nós, neste momento, não temos... Passa-se a vida a falar dos cidadãos do Nepal e do Bangladesh. Portugal não tem consulados no Nepal e no Bangladesh. Estão à espera de quê? Que as pessoas vão a Nova Delhi, que vão fazer milhares de quilómetros para resolver os seus problemas. Não, as pessoas entram, sabem que têm oportunidade de emprego, metem-se no avião com visto de turismo, chegam cá, arranjam um emprego e de certeza que há de haver solução. Pode chega a berrar que isto é uma política de portas abertas. A verdade é que essas pessoas são necessárias, são chamadas, ficam a trabalhar e os governos minimamente responsáveis, podem até ser irresponsáveis, mas a pressão que vão ter por parte dos interesses económicos é arranjar forma de enquadrar as pessoas. Portanto, seria bom que houvesse um bocadinho de sensatez e houvesse menos hipocrisia na forma de tratar estes problemas. Eu não estou a dizer que a forma como se resolveu, como estava a funcionar a manifestação de interesses, é a forma ideal. Mas isso não tem nada a ver com a figura de manifestação de interesses. Tem a ver com o facto de o Estado, tal como nas áreas da saúde ou da educação, pôs muito poucos recursos na gestão dos fluxos migratórios no momento em que passámos de 400 para 1.000 para mais de 1 milhão de imigrantes. E assim é óbvio que se acumulam processos e a certa altura já não são geríveis e a certa altura a imagem que se está a transmitir é bom, nós vamos gerir isto de uma forma relativamente flexível porque já não temos forma de gerir de outro modo. E, portanto, era bom
que deixássemos de usar a imigração como arma de arremesso político e começássemos a falar de forma sensata. Os atores políticos não estão a fazê-lo. Pedro Brinca, o que é que, do seu ponto de vista, tem que mudar e até na sequência desta aproximação entre... Rui, desculpe só dizer uma coisa que eu acho que vale a pena as pessoas saberem. A manifestação de interesse existe desde 2007. A imigração que nós temos hoje começou a partir de 2015. Porquê é que entre 2007 e 2015 não houve imigração e a partir de 2015 passou a haver muita imigração? Tem a ver com o dinamismo da economia, evidentemente. Tem o dinamismo da economia, não andemos à procura de botes expiatórios que não fazem sentido. Pedro Brinca, na sequência desta aproximação entre o maior partido da oposição e o governo, logo o maior partido, os dois maiores partidos do país, o que é que devia estar nas leis, nas regras da imigração que não está? De que forma é que todo este processo pode ser melhorado? Em primeiro lugar, nós não podemos ter políticas eficazes sem conhecer a realidade do terreno. E se há uma coisa que a generalidade dos analistas e dos especialistas em imigração se queixam, é precisamente que a coleção de dados é extremamente precária. Nós temos alguns números, mas, por exemplo, o Ministério das Finanças não partilha informação sobre a população estrangeira a viver em Portugal com investigadores, com a academia, com pessoas que possam ter algum tipo de contributo na análise destas dinâmicas e, com isso, proporem políticas e que podem melhorar a vida desses imigrantes, obviamente, e do resto dos portugueses. Ponto 1. Ponto 2. Eu também estou um bocadinho alinhado com o Ricardo. Eu acho que o pragmatismo leva-me à opinião de que dificilmente nós teremos grandes soluções para os atuais fluxos migratórios que não passem por uma colaboração grande entre aquilo que são as autoridades públicas e as empresas que mais necessitam destes trabalhadores. Eu acho que uma boa parte do esforço legislativo e de políticas terá que passar por aí. Nós temos alguns setores extremamente deficitários, seja na construção, seja noutros, em que essa interação entre as empresas e o poder político vai ter que acontecer. Mas eu também gostaria de ver políticas também noutro sentido. Uma das razões pelas quais nós precisamos tanto de imigrantes é que, de facto, Portugal é dos países é o país que mais envelheceu nos últimos 4 anos, é o 4º país mais envelhecido da União Europeia. As projeções mostram que, de facto, isto é muito problemático e que a médio prazo, até 2050, podemos ter a maioria das pessoas a residir em Portugal com mais de 65 anos, ao peso da população ativa no total da população ser inferior a 50%, num sistema de segurança social como nós temos, que é de pay as you go, como sabemos, não é um sistema de capitalização, pelo menos não em absoluto. Isso também, obviamente, traz enormes problemas, por isso, obviamente, que a imigração pode ser uma solução. Mas eu também gostava, e obviamente não é esse o tema central do programa de hoje, mas eu também gostava de sentir que nós também pensamos em políticas que possam permitir aos portugueses leia-se, residentes em Portugal, também contribuir para o problema da falta de trabalhadores e da demografia, nomeadamente através de políticas de promoção da natalidade. Desde os anos 70, aquilo que temos visto é um aumento dramático dos países com políticas ativas de promoção da natalidade. Aquilo que nós estamos a viver agora não é muito diferente daquilo que aconteceu nos anos 90, com a Suécia. Nós, quando andávamos na escola, estudávamos a inversão da pirâmide demográfica, o envelhecimento populacional, quer dizer, levávamos todos até a exaustão com o caso da Suécia. E o que a Suécia fez foi atacar o problema nessas duas frentes. A Suécia, com o problema da inversão da pirâmide demográfica, os graves problemas sociais, financeiros, estabilidade económica, etc., que isso trazia, tinha ali algumas opções de política. Uma era baixar os benefícios do Estado Social, outra era aumentar as contribuições, outra era abrir os portões. E parte daquilo que eles fizeram foi abrir os portões. Quem for à Baixa de Estocolmo tentar apanhar um táxi, eu vivi em Estocolmo muitos anos, vê muito poucos loiros de olhos azuis a conduzir táxis. No fundo são afegãos, são somalis, são cidadãos dessas geografias que no fundo estão a financiar a segurança social sueca e a contribuir para que os suecos, as pessoas mais velhas suecas hoje, possam ter as regalias que a geração anterior teve. Isso é graças a essa geração de imigrantes. Mas os suecos não se ficaram apenas por aí. Os suecos não ficaram apenas por uma política mais permissiva em termos de acolher imigrantes para tentar inverter a pirâmide demográfica. Os suecos perceberam que no curto prazo essa era a maneira, mas que no médio e longo prazo era importante ter políticas fortes de promoção da natalidade, da proteção da maternidade no emprego. Acho que é um grandíssimo desafio da sociedade portuguesa que ainda não está nem de perto nem de longe conquistado, que é proteger a maternidade no local de trabalho. Para terminar, as mulheres ainda são de forma
predominante prejudicadas na sua carreira pela decisão de ter filhos. Já lá se vai o tempo em que ter 3, 4 filhos era uma maneira de precaver a velhice. Neste momento, eu arrisco-me a dizer que em Portugal ter um filho é um bem de luxo, é um luxo, não é propriamente uma decisão economicamente racional. Obviamente nós não podemos ir apenas por aí, mas é preciso também criar condições aos portugueses e aos residentes em Portugal, é isso que eu quero dizer com portugueses, para de facto poderem ter uma família, quer dizer, não podemos continuar a ter 1,3 filhos por mulher em Portugal, porque quer dizer, isso não é sustentável no longo prazo, não é? Ricardo, o que é que deve mudar nas leis de imigração? O Pedro desviou-se aqui ligeiramente do tema, um pouco, mas o que é que deve mudar nas leis, nas regras de imigração? Não é necessariamente nas leis. Para que isto seja bom para quem vem e também seja bom para quem está. Bom, eu insisto nesta ideia. Eu não acho que nós tenhamos um problema fundamental nas leis de imigração, acho que temos um problema fundamental no padrão de desenvolvimento económico e no cumprir e fazer cumprir as leis do país no que respeita a direitos laborais. Eu acho que uma parte muito importante dos problemas que nós associamos à imigração seriam combatidos se nós não estimulássemos tanto, enquanto país, um conjunto de atividades económicas que são mal pagas e têm padrões de relações laborais extremamente precárias, porque é aí que estão as oportunidades para os imigrantes. Os imigrantes veem oportunidades em tipos de empregos que os nacionais não querem aceitar. E nós podemos olhar para isto de forma cínica, que é dizer assim: deixa-os vir que assim pagamos as nossas entregas de comida em casa mais baratas e pagamos as nossas deslocações de carros em plataformas mais baratas e pagamos as limpezas mais baratas e pagamos a segurança mais barata. Mas, ao mesmo tempo, queixamos que depois há muitos imigrantes e vêm disputar os nossos recursos e os nossos serviços. Sim, isto não faz sentido nenhum, isto é uma incoerência. Quer dizer, se nós queremos ter um desenvolvimento harmonioso da nossa economia e da nossa sociedade, nós temos de ter a certeza que temos um padrão de desenvolvimento económico baseado em trabalho com direitos, com salários com direitos, em que as pessoas que vêm de acordo com aquilo que são os padrões que nós consideramos aceitáveis na nossa sociedade para todos os trabalhadores, independentemente da sua nacionalidade, em que todas as pessoas contribuem para a segurança social, contribuem para os impostos e, através disso, o Estado mobiliza as receitas dos impostos e da segurança social acrescidos graças à imigração para garantir a expansão dos serviços públicos. Agora, o que é ridículo é que são os mesmos que criticam muito o aumento da imigração e os choques culturais que isso causa com pessoas que têm hábitos diferentes, ficam muito ofendidas com isto tudo, mas ao mesmo tempo também defendem a desregulação do mercado de trabalho, também defendem que as atividades económicas estão demasiado reguladas, que também defendem que se deve cortar nos serviços públicos. Lamento, não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Nós temos de ser coerentes no padrão de desenvolvimento e devemos olhar para a nossa estratégia relativamente à imigração como parte de uma estratégia de desenvolvimento económico. Os instrumentos que nós temos para controlar os fluxos de imigração através de políticas de imigração são muito pequenos. Os instrumentos que nós temos têm muito mais a ver com as atividades económicas onde os imigrantes habitualmente estão envolvidos. E é aí que nós devíamos estar a gerir. Mas há também trabalho a fazer em termos de integração desses imigrantes? Bom, a realidade é que é, não é? Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Mas devemos ter a percepção que isso implica reforço de recursos. Não tem de ser um problema. Mas se nós queremos continuar a ter o padrão de especialização económica que tem e que exige muita mão de obra imigrante, nós temos de estar disponíveis para reforçar os orçamentos dos nossos serviços públicos. Não podemos pensar que o orçamento para a educação, para a saúde ou para outras áreas, para a habitação, para os transportes públicos, pode manter-se igual, independentemente do volume de pessoas que cá estão. Se queremos um tipo de economia que exige muitas pessoas, temos de ter infraestruturas e serviços que correspondem a essas muitas pessoas. E para isso não podemos estar a cortar impostos ou a suborçamentar os serviços públicos. Ter os dois mundos é que não podemos ter. Ricardo Paes Mamed, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenham uma excelente semana.